noite, amados irmãos. A paz do Senhor a todos os nossos queridos irmãos que estão nos acompanhando nessa noite, né? Eu quero saudar todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo, né? E hoje nós vamos dar continuação, com a graça do Senhor nosso Deus, dar continuação então à nossa meditação na palavra de Deus, né? Que é sinais que antecedem a volta de Cristo. Vamos ver então e vamos meditar nessa palavra. O texto está em Mateus capítulo 24, versículo 3 ao 8, que diz assim: E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegou-se a ele os seus discípulos, e em particular dizendo-nos: Quando serão essas coisas, e que sinal haverá da vinda do fim do mundo? Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo e enganarão a muitos. Tá? Versículo 6: E ouvireis de guerras e rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Versículo 7: Nação e reino contra reino, e haverá fome, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são os princípios de dores. E surgirão, agora versículo 11, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar, vamos repetir isso aqui, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Tá bem? Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo com testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Bom, vamos já direto para o comentário. A introdução diz assim: na lição de hoje estudaremos acerca dos sinais que antecedem a volta do Senhor. A volta do Senhor Jesus. A segunda vinda de Cristo e o fim de todas as coisas parece algo fictivo, inconcebível para aqueles que não creem em Deus, mas seguramente se cumprirá, pois Jesus assegurou que os céus e a terra passarão, mas as suas palavras não hão de passar. Está lá em Mateus capítulo 24, versículo 35, é seguro que Jesus deixou esta palavra dizendo: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Ainda que pareça fictivo, ainda que pareça inconcebível, ainda que muitos não creiam, independente de tudo isso, nós podemos assegurar pela palavra que Jesus está voltando. E nós podemos saber isso através dos sinais. Bom, dando continuação, a igreja deve estar alerta, pois o retorno de Cristo está mais perto do que podemos imaginar. Como afirmou que a volta é iminente? Como afirmar que a sua volta é iminente? Uma pergunta. Como afirmar que a sua volta é iminente? Mediante os sinais que evidenciam o grande acontecimento escatológico. Estejamos, portanto, atentos aos sinais. Tá bom, meus amados? Bom, vamos continuar aqui dando um pequeno comentário sobre isso aqui. O que nós entendemos? Que a evidência, o que pode nos mostrar que a volta do Senhor é real, é os sinais, e por isso nós devemos estar atento aos sinais da vinda do Senhor, tá bem? Primeiro tópico desse ensinamento, né, dos sinais da vinda do Senhor, vai nos falar sinais na vida da igreja. Isso aqui eu achei muito importante. É claro que eu não vou ler, irmãos, não vai dar tempo e a gente não vai poder tomar muito tempo, mas eu achei muito importante algumas coisas. Eu vou extrair aqui para compartilhar com você, porque é importante a igreja ter esse conhecimento.
Você sabia que tem sinais na vida da igreja que nos alerta sobre a volta de Jesus? A própria igreja, ela carrega sinais que nos alerta. Jesus disse que para nós saber que está próximo a vinda do Senhor, nós precisamos ficar alerta aos sinais. Jesus virá buscar todos os que amam a sua vinda. Se você quiser anotar, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8, diz isso, que Jesus está voltando para tirar da terra todo aquele que ama a sua vinda. Amados, como você tem encarado essa promessa nesses últimos dias que estamos vivendo? Você tem amado a vinda do Senhor? Eu disse ontem que a igreja precisa, mesmo no meio dessas lutas, dificuldade e tudo que o nosso país e o mundo tem enfrentado, a igreja precisa estar na terra, mas o seu coração voltado para o céu. A sua vida precisa mais do que nunca estar apaixonada pela volta de Jesus, tá bem? Então, a Bíblia diz que Jesus virá buscar os que amam a sua vinda. Aleluia. Então nós não podemos de maneira nenhuma viver agarrado aqui com as coisas desta terra, como se nós fôssemos ficar aqui eternamente. Nós sabemos que é uma promessa e sabemos que a palavra de Deus ela está acelerando o dia da vinda do Senhor, e a igreja precisa amar o dia da vinda do Senhor. Jesus vai voltar para buscar os que amam a sua vinda. Amém? Porém, é preciso cuidado para não confundir o arrebatamento da igreja com a vinda gloriosa, a segunda fase, quando ele virá com os seus santos e com os anjos, trazendo juízo contra todos os ímpios. Eu vou dar uns versículos aqui, se você quiser anotar, para depois você ler em casa aí, né, com calma. Você anota as referências, que não dá de ler tudo, mas você pode anotar para ler em casa. Eu falei na primeira live, que a gente está dando uma sequência, todas as noites que a gente está marcando, né? Eu falei que a vinda do Senhor Jesus, ele já veio como um cordeiro mudo, né? Ele veio e morreu na cruz por nós, e ele já esteve aqui nesta terra, fez o seu ministério e voltou ao céu. Mas ao voltar ao céu, ele prometeu que ele iria preparar um lugar. João 14 está escrito. E ele voltaria outra vez para nos levar, para que aonde ele esteja, nós estejamos juntos, não é mesmo? Então, Jesus foi preparar esse lugar. E nós sabemos que a segunda vinda de Jesus se aproxima. E eu falei na primeira live que a segunda vinda de Jesus, meus irmãos, vai se dar em duas etapas. Na primeira ele veio, fez o seu ministério, voltou ao céu, e agora ele virá outra vez. Só que ele virá em duas etapas, né? Por isso nós não podemos confundir a segunda vinda de Jesus com o arrebatamento. Como assim, pastor? A Bíblia diz que a segunda vinda de Jesus, ele virá para julgar os ímpios, para julgar as nações, para governar com braço forte, com vara de ferro as nações. Ele tá no controle de tudo. Mas antes dele voltar e que todo olho venha ver ele descendo nas nuvens, nós temos que entender que antes disso vai acontecer a primeira fase desta segunda vinda. Qual é? É o arrebatamento da igreja. É o que eu falei na primeira live. Vai acontecer o arrebatamento da igreja em segredo, secretamente. Só os que amam a vinda de Jesus vão poder, né, glória a Deus, participar desse evento. Então nós temos que amar a vinda do Senhor, porque Jesus virá buscar a igreja que ama a sua vinda. E como está o teu coração? Como você está? Está amando a vinda de Jesus? Está aguardando a vinda de Jesus? Então, na primeira etapa da sua segunda volta, ele vem até as nuvens, secretamente, como um ladrão, e vai tirar da terra a igreja que ama a vinda do Senhor. A igreja fiel, a igreja que está vigilante, a igreja que está preparada, a igreja que está vigiando. Amém? Agora, nós vamos ver nas próximas lives, né, estudando o que vai acontecer nesse período entre o arrebatamento e 7 anos depois do arrebatamento. Você sabia que no céu vai ter uma festa que é as bodas do Cordeiro? Você sabe e já estudou na Bíblia
que depois que aconteceu o arrebatamento, a igreja vai fazer uma festa no céu, que vai ter as bodas do Cordeiro, e a igreja estará lá por 7 anos festejando no céu. E enquanto esses 7 anos está acontecendo de festa no céu, que é as bodas do Cordeiro, a terra estará passando pela grande tribulação. Então, nós vamos estudar tudo isso nas próximas lives. Tá bem, meus amados? Mas agora, hoje, nós precisamos aprender o que nos mostra que está perto esse dia. Jesus não deixou nós enganados. Jesus disse os sinais. Os discípulos, nós lemos aqui no texto, né, que Jesus estando sentado no Monte das Oliveiras, e vamos frisar que um dos sermões mais importantes foi o sermão do Monte das Oliveiras, quando Jesus ensinou ali coisas que estão em Apocalipse, que é paralelo com Apocalipse. Tá? O sermão do monte é muito parecido com o livro de Apocalipse, porque ele está paralelo. Tá bom? Então Jesus, sentando, seus discípulos vieram para perto e perguntaram para ele: mestre, nos diz quando que acontecerá o fim do mundo? Quando que vai? Olha, já desde aquela época já tinha preocupação, né? Os discípulos queriam saber quando aconteceria essas coisas, quando seria o fim. E aí Jesus explica para eles que eles deveriam estar alertos. Jesus não deu data, não deu dia, não deu data, não deu ano, mas Jesus deu algo. Jesus deu sinais da sua vinda, para que nós estivéssemos atentos, alertos, para saber, para não ser enganado, tá bom? Vamos então dando continuação. Primeiro item aqui dentro desse primeiro assunto, que é os sinais na igreja, tá? Os crentes devem estar vigilantes, pois um dos sinais da vinda de Jesus são os falsos Cristo, né? Os falsos Cristo e também os falsos profetas. É verdade, né? Não negligenciamos o estudo bíblico, irmãos, mas devemos meditar na palavra de Deus, pois ele é um escudo protetor contra os falsos ensinamentos, contra os falsos profetas, tá? Os falsos cristãos e falsos profetas costumam ter grande eloquência, carisma e também boa argumentação. Por isso Jesus declarou a respeito da vigilância e do discernimento, né? Tá bom? Então é por isso que é importante. E Jesus respondendo disse: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Tá vendo, meus irmãos? Tá vendo que isso aqui é uma coisa muito séria, que isso aqui é uma coisa que nós, é como sinal, nós devemos estar bem atentos. Por quê? Eu já vou entrar agora num sinal dentro da igreja que vai arrepiar nós aqui. Nós precisamos ter conhecimento. Você sabe que os falsos profetas estão aí. Você sabe que tem muitos Cristo aí. E é sinais. Isso aí é sinais. É a Bíblia se cumprindo. Você já viu muitos dizendo, chegando em tais ponto, dizendo e até afirmando que são o Cristo. Existem outros falsos profetas que estão entregando profecias falsas, ensinamentos falsos, que não tem nada a ver com a palavra. E por que a igreja ela precisa estar desperta, atenta, estudando a palavra, meditando na palavra, para ela não ser enganada por Satanás, nem pelos falsos profetas, nem pelos enganadores. Tá certo, meus irmãos? Agora sim, vamos entrar aqui numa coisa que é muito sério, muito importante. Apostasia, sim. Apostasia é um sinal da volta de Jesus. E eu vou ler aqui o comentário que diz assim: você sabia que o significado apostasia, o significado quer dizer desvio e afastamento? Quantas pessoas hoje estão na apostasia? Quantos estão se desviando? Quantos estão se afastando de Deus? Eu li ontem que o salmista disse que as nações que se esqueceram de Deus serão lançadas no inferno.
Então nós não podemos nos afastar. Um dos sinais da volta de Jesus é a apostasia. Apostasia significa desvio ou afastamento. Muitas pessoas que têm se desviado de Deus, muitas pessoas que têm se afastado de Deus, elas estão entrando numa apostasia. Tá entendendo? Por isso a necessidade, eu creio até que Deus tem permitido coisas mais sérias nesse mundo, porque muitos dentro da igreja já estavam apostatados. Muitos até mesmo dentro da igreja estavam afastados de Deus. Quantas pessoas que iam para a igreja só por ir, só para bater, como se estivesse batendo o ponto. Estavam ali com a sua cabeça longe de Deus. Mas Deus permitiu, porque Ele está no controle de tudo, um juízo sobre a terra. E tem doído muito, mas muitos têm se voltado para o Senhor e aprendido que eles estavam apostatados, mesmo dentro da igreja, desviados de Deus. Mas eu quero glorificar Deus, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E Deus está despertando a igreja para que o povo do Senhor se volte para Ele e venha buscar a Ele, venha sair da apostasia, venha se firmar na palavra e na comunhão com o Senhor. Bom, vamos adiante. Quer dizer, abandono premeditado e consciente da fé cristã. Então, não abandone a fé, minha querida irmã, meu querido irmão, não abandone a fé, não se afaste de Deus, não se desvie de Deus, mas busque a Deus todo momento, todo tempo, porque o Senhor tem um grande amor por você e Ele provou o seu amor por nós ali na cruz, morrendo por nós, para nos salvar da ira vindoura. E Jesus está voltando e nós precisamos estar voltados para Deus, esperando e amando a vinda do Senhor. Bom, o sinal que evidencia a segunda vinda de Jesus Cristo, pode anotar se você quiser aí, 2 Timóteo 2 e 3. O apóstolo Paulo alertou a igreja quanto ao perigo da apostasia. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Isso está em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. É verdade, meus queridos irmãos, quantas pessoas hoje têm se apostatado, têm se desviado, e o Espírito expressamente está dizendo, está clamando, dizendo que nos últimos tempos, que são esses, nos últimos dias que nós estamos vivendo, aleluia, muitos, infelizmente, vão se apostatar da fé, vão se desviar, vão se distanciar de Deus, dando ouvidos a doutrinas e ensinamento dos demônios. Que Deus tenha misericórdia, Que Deus venha nos guardar, que nós possamos ser sábios, que nós possamos dizer não para Satanás, que nós venhamos a nos colocar cada dia mais perto de Deus, buscar a Deus de todo o nosso coração. Na continuação diz assim: no Antigo Testamento nós vimos muitas vezes os israelitas se apostatarem, do Senhor, se afastando, e eles pagaram um alto preço por isso. Não queira se afastar de Deus, não queira pagar um preço alto. Seja fiel ao Senhor, glória a Deus, Seja fiel ao Senhor. Eu quero agradecer aos irmãos que estão. Gostaria de pedir, se você puder compartilhar essa live, faça isso. Compartilhe aí na opção de baixo, que está embaixo da live aí, com a opção compartilhar, para que outras pessoas venham ser abençoadas. Eu estou feliz de ver a irmã Hilda, Deus abençoe a irmã Hilda que está conosco, irmã Fátima Fernandes que está conosco. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Quero agradecer a Deus pela vida da nossa irmã Elis, que entrou agora e está conosco. Eu quero convidar você a permanecer um pouquinho mais para nós concluir a meditação dessa segunda parte dos mistérios de Apocalipse. Bom, nós vimos que a apostasia é daqueles que, infelizmente, nos últimos tempos, se afastaram de Deus, se distanciaram de Deus, dando ouvidos a ensinamento de demônios. Bom, doutrina de demônios, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, diz assim: os falsos mestres e os seus ensinos eram ainda contínuos e continuam ameaçando a igreja e a fé cristã,
Atualmente, muitos estão deixando se seduzir por doutrinas de demônios. Estes deturpam as escrituras sagradas e acabam por aceitar o erro, como, por exemplo, confissão positiva, a teologia da prosperidade e o culto aos anjos. E muitas credices e misticismo que corrompe a sã doutrina. Sabemos que Satanás é enganador e ele procura de todas as formas iludir os crentes, a fim de que abandonem a fé verdadeira. Por isso, precisamos estar vigilante, tá bom? Vai um recado aí para toda a igreja, para todas as pessoas que vão estar vendo esta live. Nos últimos dias, muitos vão dar ouvidos, viu? A ensinamento, infelizmente, de demônios. Muitos serão enganados. Mas a noiva, a igreja de Jesus, aquela que está esperando com amor a vinda do Senhor, essa jamais vai se corromper. Esta igreja jamais dará ouvidos a ensinamento de falsos profetas e de doutrinas de demônio. A igreja do arrebatamento, a igreja que ama a vinda de Jesus, ela não se corrompe, ela não negocia a sua fé, ela é fiel ao Senhor. Então que Deus te guarde em fidelidade, que você possa ser fiel ao Senhor. Muitos que se dizem crentes já estão aceitando até legislando em favor do aborto, em favor da homossexualidade, da distorção dos valores da família e etc. Deus abomina o pecado. E sem santificação, ninguém poderá ver o Senhor. Capítulo 12 de Hebreus, versículo 14. Meus queridos e amados irmãos, amigos que estão conosco nesta live, na continuação desse estudo, glória seja dada ao Senhor, que é digno de toda honra e de todo louvor. Amém, meus irmãos? Precisamos entender que muitos nesses últimos dias, até mesmo pessoas, preste atenção, que se dizem ser cristão, estão concordando com leis, apoiando, achando que até que dá para passar a favor do aborto, a favor do homossexualismo, a favor da destruição dos valores da família tradicional. Saia fora disso. Nós precisamos, a Bíblia diz que são dignos de morte os que praticam essas coisas, não herdarão o reino do céu. E não somente eles, mas todos aqueles que também apoiam os que praticam. Está lá em Romanos, capítulo 1. Nós precisamos ler a Bíblia, nós precisamos pregar a palavra, nós precisamos meditar na verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se você concorda com essas coisas, você está se ausentando de Deus, está lutando contra a palavra e com certeza Deus não terá você por inocente. Precisamos ser fiéis à palavra do Senhor. Atualmente temos visto o evangelho do entretenimento que agrada a muitos, levando-os a uma vida sem compromisso com Jesus e sem compromisso com a santificação. Que Deus tenha misericórdia da sua igreja, que Deus tenha misericórdia de nós. Mas eu glorifico a Deus, porque eu sei que Deus tem conservado um povo fiel na terra, que não vai prevaricar contra a doutrina, a sã doutrina do Senhor nosso Deus. Amém? Porque não conhecem a palavra de Deus, muitos, não conhecem a palavra de Deus e não vivem segundo ela. Muitos acabam sendo levados pela apostasia moral. É isso que acontece. A Bíblia diz: o meu povo perece porque falta o conhecimento da palavra. Quando é que você tem tempo para estudar a Bíblia? Como é que está a tua frequência nos cultos de estudo bíblico? Agora com dificuldade de ir à igreja. Mas Deus está nos dando uma oportunidade para estudar juntos a palavra do Senhor. Muitos perecem porque não têm conhecimento. Você está dedicando tempo nessa quarentena para ler Bíblia? Graças a Deus se você está fazendo isso. E se não está, faça.
porque nós precisamos estudar a palavra do Senhor. Amém, meus amados? Dando continuação, nós vamos então, vimos aqui a doutrina de demônios, ensinamento, né? Agora, número 4. Perseguição aos crentes é um sinal da vinda de Jesus, você sabia? Então, bom, eu nem vou ler aqui, mas vou comentar o tópico. O que acontece? A Bíblia diz que, olha, eu só vou ler aqui o início. Ao falar a respeito dos últimos tempos, do fim dos tempos, Jesus preveu grande perseguição aos seus discípulos em Mateus 24:9. Os primeiros discípulos no primeiro século foram perseguidos e mortos e perderam até a sua vida por amor a Cristo. Atualmente não é diferente. Nós sabemos que em muitos lugares, muitos países, como na Síria, na Coreia do Norte, na China, preste atenção, países comunistas, países que perseguem os cristãos, que matam, porque são comunistas, né? O que acontece? A perseguição é grande contra a igreja de Jesus. No início, Jesus disse que a igreja sofreu perseguição. A igreja nasceu pelo sangue dos apóstolos. Foram os nossos irmãos, a igreja primitiva, foram devorados pelos leões. Foram torturados, queimados vivos como tochas de fogo para iluminar o palácio, os impérios. O palácio, né? E outros foram decapitados, transpassados pela espada. Houve uma grande perseguição à igreja. Nos dias que nós estamos vivendo não é diferente. Hoje a igreja tem sido perseguida, muitos têm até medo de falar que são cristãos por causa que têm vergonha, por causa da discriminação. E não só essa perseguição, existe também perseguição, como eu disse, aqui nos países, né, cristãos que têm sido mortos nesses dias que nós estamos vivendo. Isso é sinais. E Jesus disse que não viria enquanto os sinais não acontecessem, que nós deveríamos estar atentos. Bom, amados, então nós vamos continuar agora no segundo tópico de sinais. Nós vimos o primeiro, que falou os sinais na vida da igreja. Então nós vimos que os sinais na vida da igreja, né? O primeiro dele, apostasia. A igreja teria sinais dentro da própria igreja quando os crentes fossem apostatados, quando os crentes estão se desviando dentro da igreja, se afastando do Senhor, dando ouvidos a ensinamento de doutrina, sendo levados por vários ventos de doutrina, enganados. E o que mais nós temos visto, irmãos? As pessoas que não conseguem ser fiel à palavra, as pessoas abandonando a casa de Deus, trocando de igreja, brincando e não se firmando na palavra. E muitos caindo e se desviando por completo, dando ouvidos a ensinamento e a doutrina de demônios. E dentro da igreja nós vimos, na vida da igreja, a perseguição aos crentes, né? Perseguição aos evangélicos. Agora vamos ver os sinais nos céus da vinda do Senhor Jesus Cristo. Bom, a Bíblia vai nos dizer assim, ó, o segundo assunto, e nós já estamos indo para o fim, que eu não quero estender a live, quero orar com você, e nós vamos ter um assunto quente para a próxima live, tá? Para nosso, vamos dizer assim, enriquecimento espiritual. Faltou quase a palavra aqui. Sinais da vinda, sinais no céu da vinda de Cristo. Vamos lá. Primeiro, sinais do céu. Isso é interessante nós notar. Muitas vezes até eu mesmo e a gente que prega a palavra, a gente diz que é os sinais, que acontecerão sinais no céu. Não. A Bíblia não diz isso, a Bíblia diz sinais do céu, então tem uma diferença. Jesus alertou que antes da sua vinda haverá vários sinais, como por exemplo, grandes terremotos, olha aí, grandes terremotos, fomes e pestilências, peste, e coisas espantosas e grandes, sinais do céu. Meus amados, o Senhor não nos disse o dia nem a hora que ele vem. Mas quando os discípulos perguntaram quando acontecerão isso, Jesus disse para eles, vocês observem os sinais. E eu quero afirmar a você pela palavra que Jesus está muito perto do arrebatamento, porque a segunda vinda dele vai ser depois de 7 anos para todo olho ver, depois do arrebatamento, né?
Nós vamos estudar isso aí nos próximos para você nunca mais esquecer. Então eu te convido a não perder, né? Permanecer conosco meditando na palavra. Bom, o que nós encontramos aqui, os sinais do céu, não no céu, os sinais do céu. Eu acredito que o que está acontecendo aqui na terra é sinais do céu. O céu está dando sinal para nós, para a igreja se acordar. Não é que vai aparecer sinais agora lá no céu, é sinais vindo do céu, sinais do céu. E que sinais são esses? Haverá na terra terremotos. Irmãos, quantos terremotos já aconteceu e quantos terremotos estão acontecendo em várias partes do mundo? Agora, fome é um sinal também. E pestilência, pestes, também. Preciso falar mais alguma coisa? O que nós estamos vivendo e vendo, né? Notemos que o texto diz que sinais do céu e não sinais no céu. Já falei sobre isso. Vamos adiante então. Jesus fala de sinais e não de datas. Isso é interessante. Eu falei ontem na primeira live que teve falsos profetas que deram data e dia da vinda do Senhor e foram envergonhados porque dia e hora ninguém sabe. Jesus falou dos sinais que aconteceu, que antecede, melhor dizendo, a sua vinda. Mas em momento algum ele fala a respeito de datas. O mestre também deixou claro que os sinais são parte do plano de Deus. Todavia, quando eles acontecerem, o fim não será logo. Olha só que coisa muito interessante. Por quê? Nós lemos no texto que isso são sinais do arrebatamento, mas ainda não é o fim, amados. Como assim, pastor? Nós precisamos entender que Jesus, na sua segunda vinda, ele vem em duas fases. O que nós estamos vivendo hoje é sinais que está apontando para o arrebatamento da igreja, mas ainda não é o fim. Nós lemos no texto que, olha só, vamos ver aqui, aonde que diz que ainda não é o fim. Porque se levantarão nação contra nação e reino contra reino, haverá fome, haverá pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são os princípios de dores, tá? E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Agora, no versículo 6 diz assim, que tudo isso deve, que tudo isso deve acontecer, mas ainda não é o fim. Não é o fim. Claro que não é o fim. Isso são sinais da volta de Jesus. Então, Jesus vai muito em breve aparecer na nuvem e somente a igreja fiel vai ver, vai participar do arrebatamento. E aí a terra vai continuar. A terra vai continuar sem a presença da igreja, sem a presença do Espírito Santo. E aí sim, nós vamos estar meditando sobre isso também. Vai acontecer o quê? Vai vir o anticristo governar e a terra vai passar por 7 anos de grande tribulação, sem a presença de Deus e sem a presença do Espírito Santo. E aí sim, né? Nós estaremos na glória. Para encerrar essa meditação desta noite, eu quero deixar aqui também que guerras e conflitos, né, são sinais da vinda do Senhor. Jesus falou a respeito de guerras e conflito entre as nações, como dos sinais da sua volta. O mestre alertou que se levantará nação contra nação e reino contra reino. Mateus 24:7. Não é o que temos visto ao longo dos tempos? O mundo já sofreu com 2 grandes guerras, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Milhares de pessoas inocentes foram mortas. As guerras e os conflitos continuam sendo constantemente em nosso planeta. Atualmente temos visto também ameaças do terrorismo, que também é um tipo de guerra. E vários ataques terroristas ao redor do mundo têm causado mortes de vários inocentes. Tá, então, se nós olhar hoje o que está acontecendo no mundo, nós sabemos que tudo está se preparando para conflitos. Nós vivemos dias em que os sinais da vinda de Jesus estão claros diante de nós.
terremotos. Olha só, segundo alguns geólogos, o número de terremotos tem aumentado assustadoramente nos últimos 20 anos. Atos dos Apóstolos, uma curiosidade, também fala que, como sinais da vinda de Jesus, antes do grande e terrível dia do Senhor, né, haverá fogo, sangue e coluna de fumaça. E eu quero falar um pouquinho sobre isso também. Você sabia que em janeiro, né? Você sabe que existe algo, se você pesquisar na internet, você vai ver, que é chamado como anel ou círculo de fogo do Pacífico, né? Do Oceano Pacífico. É um círculo de fogo onde contém na volta desse Oceano Pacífico um círculo de fogo, um anel de fogo. Não sei se você já pesquisou sobre isso. E nesse anel de fogo que está na volta do Oceano Pacífico, existe cerca de 450 vulcões. Eu anotei aqui para trazer informação para você. E em uma semana, em janeiro, apenas em uma semana, 15 vulcões foram despertados, levantando colunas de fumaça ao céu. E isso é sinal de juízo de Deus pela Bíblia. Então, o que nós estamos vivendo, irmãos, está bem claro diante dos nossos olhos, que todos os sinais da vinda de Jesus estão se cumprindo com muita rapidez diante de nós. Então nós sabemos que Jesus não deixou data, não deixou horário, não deixou dia, mas ele vem, aleluia, ele vem para buscar a igreja para as bodas do Cordeiro. E que Deus nos abençoe e que todos nós não venhamos estar despercebidos, tá bom? Para encerrar, concluindo esta live, na conclusão diz assim: os sinais que prenunciam a volta de Jesus estão se cumprindo a cada dia. A apostasia tem se evidenciado no meio da igreja evangélica, a ponto de a Bíblia não ser mais referência para a conduta de muitos que se dizem ser cristãos. Que Deus tenha misericórdia, né? Na natureza, há fenômenos que indicam o cumprimento das previsões do Apocalipse. Na vida moral, certamente, há o maior grau de fatos que comprovam o aumento da iniquidade humana. Mas agora eu encerro a live dizendo a você que está comigo: mas a Igreja de Jesus Cristo deve continuar em oração e vigilante, como a coluna da verdade, aguardando em santificação a volta de Jesus Cristo. Amém? Eu encerro aqui esta meditação dizendo a você que mesmo que tudo que nós estamos vendo, que é a palavra de Deus se cumprindo, sinais, que tudo isso venha ser motivo para acrescentar nossa fé. Que nós não venhamos nos afastar de Deus, nessa hora que estamos tão perto de receber o nosso galardão. A Bíblia diz que seremos perseguidos e odiados por muitos, por falar a verdade, por amar a verdade, por viver na verdade. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aleluia! Será salvo da ira vindoura, será salvo e estará para sempre com o Senhor, no lugar onde não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais prantos, não haverá mais lágrima, não haverá mais tristeza, não haverá mais corrupção, não haverá mais injustiça, não haverá mais dor, não haverá mais separação. Aleluia! Então seja fiel ao Senhor. Olhe, observe que os sinais que Jesus deixou para nós estão aí. Viva uma vida em santidade, santifique, abandone o pecado, se converta, aceite a Jesus como seu Senhor e Salvador. E se você já é cristão, santifica um pouco mais a sua vida. Peça ao Espírito Santo que lhe revele o que não tem agradado ao Senhor na sua vida. Peça para que o Espírito Santo lhe mostre. O Espírito de Deus, ele é fiel, ele é verdadeiro, ele é real. Ele é amigo, ele está conosco. E ele fala, ele ouve, ele pode te responder.
Peça ao Espírito Santo que te mostre o que não tem agradado a Ele. E o Senhor te dará força para você renunciar. E você será uma bênção. Você estará em santidade, esperando, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Amém?